Fala galera, ótima tarde para você que nos acompanha do Brasil e do mundo. Vamos falar aqui hoje dos jogos do final de semana, o Corinthians que venceu o Fluminense por 3-0 e o Choque Rei, que foi um jogo muito fraco, 0-0 no Morumbis. Vamos falar aqui, vamos debater esses jogos que foram importantes e também vamos falar a prévia da rodada da Copa do Brasil no meio de semana, tá bom? Então fica ligado aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Bora lá, galera! Fala galera, tudo bem? Boa noite. Antes de mais nada aí, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e fortaleça aqui o canal pra gente continuar fazendo as matérias aí pra vocês, tá bom? Comentar um pouco aí dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Falar um pouco aí do jogo do Corinthians, que no último domingo às 16 horas enfrentou o Fluminense na Neoquímica Arena, né? Depois de uma semana muito conturbada, né? Girando assuntos políticos e financeiros, administrativos que já eram de se esperar, teve todo aquele bafafá do Cássio, né? E tudo isso afetou aí um pouco para o jogo, tanto começando pela escalação, né? Então o Cássio ele foi reserva, deu lugar ao Carlos Miguel, talvez essa foi a principal mudança do time titular, onde tiveram algumas outras também, né? O Gustavo Henrique ficou fora, então entrou o Kaká. No meio de campo, Fausto Vera não jogou, entrou o Breno Bidon. No ataque ele acabou optando pelo Pedro Henrique mais uma vez. E de última hora teve a ausência do Yuri Alberto. E quando eu fiquei sabendo que o Yuri Alberto não desceu com a delegação, enfim, eu fiquei pensando, eu falei, bom, na minha cabeça eu colocaria o Romero. Mas acredito que o Antônio Oliveira vai colocar o Pedro Raul. E eu fui surpreendido positivamente dessa vez pelo Antônio Oliveira, onde ele acabou colocando o Romero, né? Eu pensava que era o melhor mesmo. E, enfim, então o Corinthians começou o jogo assim. E logo no começo o Pedro Henrique ele se machucou e teve que fazer uma substituição e colocou o Gustavo Silva Mosquito, né? O Corinthians jogou muito bem, soube jogar contra o Fluminense, né? O Fluminense, o dinizismo, né? Aquele toque de bola na saída, é bonito, é legal, mas é difícil você ser efetivo toda hora. E se você souber marcar com pressão, uma hora espana. Espanou contra o Manchester City no Mundial. E o Corinthians acabou forçando bastante isso, né? E com Wesley, Mosquito e Romero, a pressão na saída de bola foi muito grande. Então o Corinthians forçou muito o erro do Fluminense, né? Tanto que o primeiro gol sai de uma jogada onde o Mosquito briga bastante, recupera a bola, passa para o Wesley de fora da área, dá um grande chute e faz 1-0, né? Nessa hora a torcida já dá um grito de alívio e enfim, tudo começou a fluir melhor no jogo, né? O Fluminense não muda a postura do dinizismo, continua tocando a bola e tal. E aí, numa jogada de contra-ataque, onde o Fluminense estava começando ali a construir alguma coisa, o Hugo toma a bola, abre para o Wesley. O Wesley dá uma arrancada linda, passa por um, passa por dois, né? Passa pelo Manuel. Na hora que o Felipe Melo dá o carrinho para travar um chute, ele consegue cortar. E aí ele só empurrou no canto do Fábio. Um golaço. Surpreendentemente, aí o Wesley fez uma partida impecável. Fez 2-0, foi pro intervalo muito bem, muito tranquilo, né? E aí na volta, logo com 1 minuto e meio do segundo tempo, o Kaká, que estreou como titular aí na equipe, fez um gol e ficou 3-0 e aí já deu uma tranquilidade. Algumas alterações dele também, né? Eu não gostei. Por exemplo, colocou o Mateuzinho junto do Fagner, não foi no lugar do Fagner, então não achei que aquilo tinha muito a ver. Tirou o Bidon, isso eu achei bom porque o Bidon se desgastou bastante, né? E tirou o Ranieri também, muito acho que já pensando em preservar um pouco, já que o jogo estava bem encaminhado, né? Final de jogo, Corinthians 3-0, o Fluminense não conseguiu jogar bem, não parecia ser o campeão da América, não assustou o Corinthians, o Carlos Miguel pouco apareceu no jogo. Se fosse o caso, eu provavelmente não ia fazer diferença nenhuma, porque o Fluminense mal
atacou, né? E no final do jogo, os jogadores foram agradecer a torcida, e aí o Cássio também foi lá, a torcida gritou o nome do Cássio, né? Fez homenagens ao Cássio, alguns cantos, então assim, foi bem legal. É um pouco distoante de muitas coisas que a gente leu, né? Então dá a impressão assim que a galera do Twitter não é a mesma que foi no estádio, enfim. Um destaque aí curioso foi o Renato Augusto, né? Que ele entrou e foi aplaudido pela torcida do Corinthians, né? Mas não fez nada de ofensivo ao Corinthians. Então o Corinthians finalmente conseguiu marcar um gol, finalmente conseguiu vencer e de uma certa forma convencer, né? Foi uma partida que o Corinthians mostrou uma atitude diferente, né? Não sei o que aconteceu na semana, teve uma pressão muito grande, né? Na minha cabeça, toda vez que é uma troca de treinador ou alguma cobrança mais fervorosa da torcida, eu acho que os jogadores acabam se dedicando um pouco mais, né? Desde que não haja respeito e não haja violência, tudo bem, tudo tranquilo, como foi feito. Então o Corinthians agora respira bem, a torcida do Corinthians é assim, perde um jogo é uma catástrofe, ganha um jogo, podemos encarar o campeão da Champions, né? Mas agora que os ânimos acalmam, assim, a gente vê que tem bastante coisa para melhorar. Tem o próximo jogo aí contra a América de Natal, no meio da semana, fora de casa pela Copa do Brasil. Um jogo perigoso no seguinte sentido: Garro está suspenso. Antônio Oliveira também, mas para mim o Garro é o principal, porque Coronado não se sabe se tem condições de jogo e o Corinthians não tem outro meia. E o Coronado e o Garro já está bem acostumado nessa estrutura. Então, esse foi o panorama aí do jogo do Corinthians. Por favor, comentem aí o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam, se vocês discordam. E é isso aí. Um grande abraço e vai Corinthians! Vamos lá, vamos falar de São Paulo. Tricolor que recebeu o Palmeiras no Morumbi. O jogo foi 0-0, um jogo bem fraco, um jogo em que os dois times jogaram com muita luta, com muita vontade, com muita disposição, muitas faltas, um jogo truncado, um jogo bem brigado, disputado, mas um jogo com poucas qualidades técnicas, um jogo em que as defesas prevaleceram sobre os ataques. O São Paulo, que foi empurrado por mais de 56 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo que não conseguiu criar grandes situações de gol. O Palmeiras parou muito o jogo com faltas. Aliás, o futebol brasileiro, no geral, ajudado pela arbitragem, que também é conivente com tudo isso, há muito jogo picado, muito jogo com faltinhas, que num cenário normal não se aplica. Né? Se você jogar na América do Sul, na Libertadores, você já sente a diferença entre o que é uma falta, o que deixa de ser uma falta, um lance normal. Aqui no Brasil se para muito, principalmente quando tem jogos assim, jogos clássicos, pegados. Né? Então a arbitragem parece que ela é propensa a esse tipo de marcação. E aí o jogo vai ficando parado, vai ficando picado, e os dois times criaram muito pouco. O Palmeiras até no segundo tempo assustou no começo do segundo tempo, com 10 minutos de jogo, o Palmeiras criou 3 ou 4 oportunidades de gol. Uma delas o Alisson tirou em cima da linha, num vacilo. O Arboleda, ele, sei lá, parece que baixa um espírito de porco no Arboleda em jogos do Palmeiras e ele gosta de fazer uma cagada. E por muito pouco o São Paulo não tomou o gol por conta do Arboleda. Primeiro ele recebeu uma bola que, na minha concepção, o goleiro foi uma bola na dividida, né? Uma bola que o goleiro poderia ter batido, o Rafael poderia ter batido a bola para frente e deixou ele numa posição bem difícil. Só que aí ele se recuperou no lance e poderia dar um bico para frente. E aí ele acabou perdendo a jogada, bobeando, perdendo a jogada para o Hendrick e por muito pouco o Palmeiras não fez o gol. Tá? O São Paulo também criou uma grande oportunidade, um belo contragolpe, onde o Michel Araújo encontrou o Ferreirinha, que por sua vez tocou a bola para o Luciano e ele cruzou na medida para o Caleri. Ele tentou uma letra lá, não deu certo e quase ainda fez o gol. A bola bateu na trave. Tá? Mas assim, um jogo muito fraco, um jogo em que as duas equipes nitidamente se contentaram com o empate. Tá? São Paulo agora que joga no meio de semana contra a equipe do Águia de Marabá, quinta-feira. O jogo válido pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil.
o jogo da volta está previsto para daqui 3 semanas, né? Acho que se não me engano no dia 22 de maio, tá? O São Paulo que deve jogar aí com um time alternativo, um time reserva ou um time misto, porque vão ser aí viagens prolongadas, 3 rodadas aí que o São Paulo vai sair e viajar longe. Primeiro agora em Belém, depois vai para Bahia para enfrentar o Vitória no Campeonato Brasileiro e depois tem um jogo da Libertadores da América contra o Cobresal lá no Chile, lá no deserto do Chile. Então, se preparem, torcedores do São Paulo, o time vai ter que ter uma mudada muito grande aí, o elenco vai ter que agora ser bem usado, porque são viagens desgastantes e jogos muito próximos um do outro, né? Diferença de 3 dias assim, então vai ser muito pesado, tá? Acredito que o São Paulo tenha recursos suficientes para trazer bons resultados dessas partidas. Tá? Contra a Águia de Marabá, acho que vai ser um jogo em que o Tricolor é favorito, mesmo jogando com um time alternativo, e não deve encontrar dificuldades, mesmo jogando fora de casa, tá bom? Quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso, tá? Comenta aí com a gente, nos ajuda, galera. Precisamos aí do apoio de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais. Então fala galera do 3 em 3 fora, beleza? Bom, passando aqui para comentar o Choque Rei, né? Nesse momento, nesse novo formato aqui, né? A gente não conseguiu gravar um vídeo nessa semana sobre a rodada do final de semana, então a gente tá fazendo um compiladão aí só para vocês entenderem, né? Então vocês vão ter informação aí do Bruno, do Tiba e a minha aí em relação ao Palmeiras e em relação também a algumas curiosidadezinhas, curiosidades não, né? Mais informações aí do futebol, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Bom, o que falar desse Palmeiras 0, São Paulo 0, ou São Paulo 0, Palmeiras 0, né? Morumbi lotado, mais de 50 mil pessoas. Eu não gosto muito dessa história de torcida única, mas no Brasil a galera é muito selvagem, essa é a palavra. Então não tem jeito, a gente é obrigado a conviver com isso, né? E tira um pouco do charme de ter a torcida visitante aí. Só quem foi num clássico com visitante sabe como é gostoso, né? Mas eu entendo e nesse momento eu até concordo com a questão da torcida única, tá? Em relação ao jogo, cara, um jogo chato, um jogo cansativo, né? Um jogo 0-0 pra mim é sempre um jogo muito chato. O São Paulo no primeiro tempo teve um pouquinho de mais domínio dada a posse de bola, né? Depois o Palmeiras acabou igualando e a única chance no primeiro tempo foi uma chance do Gustavo Gomes, né? Uma cabeçada que parecia mais um chute. Então o Gustavo Gomes teve essa oportunidade no primeiro tempo e foi só. No segundo tempo o Palmeiras teve algumas mudanças e o Lázaro perdeu a bola do jogo, né? Num cruzamento ali, uma bola para trás, e ele chutou em cima do Alisson, já sem goleiro, né? Mérito também do Alisson, estava bem posicionado, mas acho que faltou um pouquinho de calma ali pro Lázaro fazer o gol, que seria o gol da vitória, né? No mais, um jogo truncado, muitas faltas, empurrões, enfim, 0-0, começo de campeonato. Eu não gosto de clássico logo no começo, acho que a CBF erra nesse formato, né? Eu acho que ela perde a oportunidade de Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e São Paulo, entre outros jogos grandes, porque os times eles estão numa ressaca ainda de campeonato paulista, entre os estaduais, né? E isso está causando alguns problemas aí, né? De cansaço, eu diria. Então, o Palmeiras não foi um mau resultado, tá? O Palmeiras fica com 5 pontos. O campeonato está apenas começando. O Botafogo tem 9, o Palmeiras tem 5. Não é um momento ainda de preocupação, né? O Palmeiras que deve ter uma sequência um pouco melhor após esse jogo contra o São Paulo. Quinta-feira enfrenta o Botafogo pela Copa do Brasil. E no domingo o jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Contra o Cuiabá. Esse é o jogo o Palmeiras voltar a vencer aí no Brasileiro. Quinta-feiras no Allianz Parque eu estarei lá, né, para ver o Verdão na Copa do Brasil. Então, em relação ao Palmeiras e São Paulo, acho que é isso. Não tem muito mais o que comentar. Vou comentar rapidamente a briga no torneio de futsal, né? O Palmeiras ganhou de 5-1 do Corinthians e a torcida da Gaviões, né, a torcida organizada, invadiu a quadra, bateu na molecada. Cara, patético, né? Uma coisa que não pode acontecer. Mas assim, faltou policiamento, né? Eu sempre falo, você não pode
acreditar na galera. Você tem que se prevenir. Se tivesse policial ali, não tinha acontecido aquilo. Então, um erro aí para a Federação Paulista de Futsal em não ter colocado mais policiamento ali, né? Falar rapidinho do jogo do Corinthians, só um comentário também. O Corinthians jogou muito bem, o Wesley fez ali 2 gols, venho falando desse menino, é uma joia do Corinthians aí, eu não acredito que ele fique muito tempo não, tá? A janela vai abrir aí, eu não sei não. É um jogador aí que tem a cara do futebol europeu e a gente sabe como os times estão negociando as suas joias cada vez mais rápido, né? Vídeo, por exemplo, o Palmeiras com o Hendrick, e já tem proposta também em relação ao Estevão. Então não acredito que ele fique muito tempo também no Palmeiras não. O Luiz Guilherme é outro, tá? Então essas joias do futebol brasileiro, elas estão indo cada vez mais cedo para a Europa, né? Que é uma grande tristeza, eu diria, né? Imagina um campeonato brasileiro recheado desses grandes jogadores. E para fechar, vamos falar um pouquinho do Santos, né? O Santos que vai bem na Série B, já venceu os seus 2 primeiros jogos. Acredito que o Santos vai conseguir subir para a primeira divisão sem muita dificuldade, tá? O Santos tem um time bem arrumado, o Carille encontrou um time no Campeonato Paulista. Então não acredito que o Santos sofra nessa Série B não, tá? A gente vai ver o Santos ano que vem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outra notícia também aí foi a venda da SAF do Cruzeiro, né? O Ronaldo se desfez dessa SAF, é meio piada, né? Mas o cara mal comprou, já vendeu. Coisa que acontece muito na Europa, tá? Principalmente na Inglaterra. Existem muitas vendas de times, né? E alguns, inclusive, acabaram falindo nessa brincadeira. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma grande torcida, não acredito que vá acontecer isso com o Cruzeiro. Mas é sempre bom ficar de olho que nem tudo são maravilhas na SAF. E para fechar, dar um recado não, né? Dar uma informação sobre a segunda divisão inglesa, né? O Leicester acabou sendo campeão hoje, venceu fora de casa e ele está de volta à primeira divisão, de volta à Premier League, o Leicester, que foi campeão há pouco tempo num dos títulos mais inacreditáveis. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o título do Leicester, que é uma das maiores zebras, quiçá a maior zebra num campeonato de pontos corridos da história. Então é isso, gente. Abraço para todos. Se inscreva no canal, deixa seu like e é isso. Avante palestra, chama!